O que significa realmente lembrar? Em um mundo onde a cada dia somos inundados de informações, desde os momentos mais doces da nossa infância até os detalhes mais triviais das nossas rotinas, a memória se ergue como o fio invisível que tece nossa existência. Imagine que cada lembrança é uma pequena pérola em um colar inacabado. Algumas são brilhantes e facilmente acessíveis, enquanto outras, com o tempo, se desvanecem na névoa da nossa mente. A questão sobre o que faz com que certas lembranças se gravem com força em nossa memória, enquanto outras deslizam suavemente para o esquecimento, é o mistério que nos acompanha na fascinante jornada de explorar a memória. A memória não é um simples arquivo de dados, é um elaborado sistema biológico que envolve complexas interações neuronais nas profundezas do nosso cérebro. A forma como se formam essas lembranças que nos definem é um tema de grande interesse. A resposta a essa pergunta nos leva a uma viagem através da intrincada paisagem das células nervosas, onde cada experiência, cada emoção e cada conhecimento se entrelaçam para criar a narrativa de nossas vidas. Quando um evento se grava em nossa memória, não apenas dados são armazenados, mas uma rede de conexões neuronais é criada. Essas conexões são moldadas por nossas experiências e emoções, e sua força determina a durabilidade da lembrança. Quanto mais intensa for a emoção associada a um evento, mais provável será que essa lembrança perdure em nossa mente. A questão sobre o que acontece quando a memória nos trai, e começamos a esquecer, e se é possível alterar, ou até mesmo apagar uma lembrança, é o ponto de partida da nossa jornada através do mistério de lembrar. Ao longo deste episódio, exploraremos o fascinante mundo da neurociência, que nos oferece um vislumbre de como as lembranças são formadas, armazenadas e recuperadas. O cérebro humano, com seus aproximadamente 86 bilhões de neurônios, é uma maravilha do design biológico. Cada neurônio pode estabelecer milhares de conexões, formando uma rede complexa que permite a transmissão de informações. Esse processo de comunicação se baseia em sinais elétricos e químicos que percorrem nossas sinapses, o espaço entre os neurônios onde ocorre a mágica da aprendizagem e da memória. Uma descoberta-chave no estudo da memória foi realizada pelo neurocientista Eric Kandel, que ganhou o Prêmio Nobel por suas pesquisas sobre o aplysia, um tipo de caracol marinho. Através de seus experimentos, Kandel demonstrou que a aprendizagem e a memória estão profundamente relacionadas a mudanças na atividade sináptica. Quando aprendemos algo novo, nossos neurônios não apenas se comunicam de maneira diferente, mas também experimentam mudanças físicas que fortalecem as conexões. Esse fenômeno, conhecido como plasticidade sináptica, é fundamental para entender como as lembranças são formadas e consolidadas. A forma como se decide que informação é armazenada e o que é perdido, é uma pergunta tanto científica quanto profundamente pessoal. Cada um de nós tem um conjunto único de experiências que molda nossa identidade. Desde os jogos no pátio da escola até as risadas compartilhadas com amigos, esses momentos se entrelaçam para formar a história de nossa vida. No entanto, a memória não é infalível. À medida que envelhecemos, é natural que algumas lembranças se desvaneçam, e às vezes, até mesmo as mais significativas podem ficar presas na névoa do esquecimento. A fragilidade das lembranças nos leva a outra pergunta intrigante. A questão sobre o que acontece quando a memória é ameaçada é um tema de grande interesse. Condições como Alzheimer e outras formas de demência nos mostram como nossas identidades podem se desvanecer gradualmente, deixando para trás um rastro de confusão e perda. Nesse contexto, a memória não se torna apenas uma ferramenta para recordar momentos passados, mas um elemento vital que define quem somos. A batalha entre a lembrança e o esquecimento é em muitos sentidos uma luta pela nossa própria existência. Enquanto nos aprofundamos nesse mistério, é crucial nos perguntarmos se é possível manipular nossas lembranças, se podemos apagar aquelas que nos atormentam, ou fortalecer as que desejamos conservar. Avanços na neurociência começaram a dar respostas a essas perguntas, revelando que as lembranças são na verdade mais maleáveis do que jamais imaginamos. A reconsolidação da memória, um processo que ocorre sempre que recuperamos uma lembrança,
nos oferece a possibilidade de modificá-la. Isso levanta dilemas éticos profundos. A questão sobre se deveríamos apagar uma lembrança dolorosa, e quais implicações isso teria para nossa identidade e nossa capacidade de aprender com nossas experiências, é um tema de constante análise. A memória é sem dúvida uma arte e uma ciência. É um processo que nos conecta não apenas com nosso passado, mas também com nosso futuro. Nesta jornada de descoberta, vislumbramos o intrincado mecanismo que subjaz a formação de lembranças e a fragilidade que as rodeia. Nos perguntamos sobre a possibilidade de alterar nossa própria história, e como essas mudanças poderiam afetar a essência de quem somos. A memória é essencial não apenas para a identidade individual, mas também para a construção de nossas culturas e sociedades. No próximo capítulo, exploraremos a origem das lembranças e os fundamentos biológicos que sustentam esse fascinante fenômeno. Desde as primeiras formas de vida que mostraram capacidades rudimentares de lembrar até a evolução de sistemas nervosos mais complexos, desvendaremos como a memória tem sido um fator crucial na sobrevivência e adaptação das espécies ao longo do tempo. Acompanhe-nos nesta apaixonante jornada em direção às raízes de nossa capacidade de lembrar. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa fascinante exploração sobre o mistério de recordar nos leva a um terreno ainda mais intrigante: a origem das memórias. A forma como organismos tão simples como uma ameba podem ter a capacidade de recordar, enquanto seres mais complexos como nós armazenamos memórias cheias de emoções e experiências, é um tema de grande interesse. Para desvendar esse enigma, devemos viajar de volta no tempo, aos primórdios da vida na Terra. Imaginemos por um momento a vasta e primitiva superfície do planeta, onde as primeiras formas de vida emergiam de um oceano primordial. Nesse ambiente hostil e em constante mudança, alguns organismos começaram a mostrar comportamentos que apontavam para uma capacidade rudimentar de recordar. Por exemplo, certos protozoários, como os paramécios, podem aprender a evitar estímulos nocivos. Ao receber um choque elétrico, esses diminutos seres desenvolvem uma resposta defensiva que lhes permite sobreviver. Esse tipo de aprendizado, embora básico, é um indicativo de que a memória não é apenas um fenômeno humano, é um mecanismo vital que evoluiu ao longo de milhões de anos. Com o tempo, a memória se tornou mais sofisticada. À medida que os organismos multicelulares se desenvolviam, a necessidade de recordar se tornou crucial para a sobrevivência. A evolução trouxe consigo sistemas nervosos mais complexos, e com eles, uma maior capacidade para armazenar e recuperar informações. Nesse percurso, os neurônios, as células fundamentais do sistema nervoso, se tornaram os protagonistas de nossa história. A plasticidade neuronal é um dos conceitos mais surpreendentes que descobrimos nessa travessia. A forma como você pode aprender coisas novas e, ao mesmo tempo, esquecer outras, é um tema de constante estudo. A plasticidade neuronal refere-se à capacidade do cérebro de mudar e se adaptar em resposta à experiência. Esse fenômeno permite que os neurônios estabeleçam novas conexões entre si, formando redes que são a base de nossas memórias. Quando aprendemos algo novo, os neurônios se ativam e liberam neurotransmissores, que são as substâncias químicas responsáveis pela comunicação entre eles. À medida que repetimos uma ação ou um pensamento, essas conexões se fortalecem, tornando a memória mais acessível. Imagine um caminho em uma floresta. A primeira vez que você o percorre, pode ser difícil de seguir, mas a cada passo que dá, ele se torna mais claro e definido. Assim se formam nossas memórias, através da repetição e da prática, o que leva à criação de rotas neuronais mais sólidas. No entanto, a plasticidade não apenas nos permite criar memórias, também nos oferece a oportunidade de adaptá-las. Esse processo de modificação é essencial para a nossa sobrevivência. Por exemplo, se um animal aprende que uma determinada situação é perigosa, essa experiência pode ser lembrada e utilizada para evitar o perigo no futuro. Essa capacidade de adaptação é o que nos permite enfrentar o mundo em constante mudança que nos rodeia.
à medida que avançamos para formas de vida mais complexas, descobrimos que a memória se assenta em estruturas específicas do cérebro. O hipocampo, uma região do cérebro que desempenha um papel crucial na formação de novas memórias, é essencial para a consolidação da memória. Este pequeno órgão tem uma arquitetura fascinante, com neurônios organizados em camadas, permitindo uma grande quantidade de interações. É aqui que se estabelece o vínculo entre as experiências vividas e a memória, um processo que se assemelha à maneira como um artista cria uma obra-prima a partir de diferentes cores e formas. Um estudo emblemático realizado pelo neurocientista Eric Kandel, que foi agraciado com o Prêmio Nobel por seu trabalho, revelou como a plasticidade sináptica, ou seja, o fortalecimento ou enfraquecimento das conexões entre neurônios, é fundamental para o armazenamento de memórias a longo prazo. Kandel utilizou o Aplisia, um caracol do mar, para demonstrar que a repetição de um estímulo pode mudar a forma como os neurônios se comunicam, resultando em um aprendizado duradouro. Essa descoberta iluminou o caminho para uma compreensão mais profunda de como as memórias se formam e são armazenadas no cérebro humano. A evolução da memória não se limita apenas à biologia, também tem implicações profundas em nossa vida cotidiana. A questão sobre por que certos odores ou melodias podem evocar memórias tão vívidas, se deve à forma como nossas experiências sensoriais estão entrelaçadas com nossas memórias. A amígdala, outra estrutura cerebral, está envolvida na regulação emocional e se ativa quando experimentamos emoções intensas. Assim, as memórias que se formam em momentos de alta carga emocional tendem a ser mais duradouras e acessíveis. Nesse sentido, a memória se torna um tecido rico e complexo que dá forma à nossa identidade. Nossas memórias nos definem, nos conectam com nosso passado e nos guiam em direção ao futuro. No entanto, também levanta perguntas fascinantes sobre o esquecimento e a capacidade da mente de liberar informações que já não são relevantes. A questão sobre por que esquecemos, se é um mecanismo de defesa, uma forma de nos proteger da dor do passado ou simplesmente uma limitação de nosso sistema, é um tema de grande interesse. À medida que nos aprofundamos na complexidade da memória, é importante lembrar que não é um processo linear. A memória está em constante evolução, adaptando-se a novas experiências e aprendizados. Cada memória que formamos é, de certa forma, uma reinterpretação de eventos passados, uma mistura de fatos e emoções que se entrelaçam em um mosaico pessoal. Essa dinâmica é o que torna a memória tão fascinante e ao mesmo tempo tão vulnerável. A ciência da memória também nos leva a explorar como os transtornos de memória como o Alzheimer podem afetar nossa vida. À medida que envelhecemos, os circuitos neuronais podem se deteriorar, o que representa um desafio não apenas para os indivíduos, mas para a sociedade como um todo. No entanto, a pesquisa científica está em andamento, buscando formas de compreender e tratar essas condições, com a esperança de preservar a memória e, portanto, a identidade. A jornada através da origem das memórias não apenas revela os segredos biológicos que a sustentam, mas também nos convida a refletir sobre a natureza da própria memória. À medida que compreendemos como as memórias se formam, armazenam e modificam, começamos a vê-las não apenas como fragmentos isolados de nossa experiência, mas como os fios que tecem a rica narrativa de nossas vidas. No próximo capítulo, nos aprofundaremos na história das descobertas científicas-chave sobre a memória. Desde os pioneiros como Ramon e Cajal, que iluminaram o caminho na neurociência, até os experimentos revolucionários de Eric Kandel com o Aplisia, exploraremos como esses cientistas transformaram nossa compreensão de como as memórias são armazenadas e recuperadas. Prepare-se para uma viagem através dos marcos que moldaram nossa visão atual desse fascinante fenômeno. Essa fascinante exploração da evolução dos sistemas de memória nos leva agora à figura de um dos grandes pioneiros da neurociência, Santiago Ramon y Cajal. Este célebre cientista espanhol, cuja curiosidade insaciável o impulsionou a observar o cérebro humano com uma precisão impressionante, é conhecido como o pai da neurociência moderna. Cajal, no final do século XIX, aventurou-se a descobrir os segredos do tecido neuronal, utilizando um método de coloração que iluminava as neurônias em suas preparações microscópicas.
A forma como um simples corante pôde desenterrar os mistérios do cérebro é um tema de grande interesse. Através de suas observações meticulosas, Kajal revelou a complexa arquitetura das neurônias e propôs a doutrina da neurônio, a ideia de que as neurônias são as unidades fundamentais do sistema nervoso, comunicando-se entre si através de conexões chamadas sinapses. A relação de tudo isso com a memória é um tema de constante estudo. Kajal entendeu que as conexões neuronais não eram fixas, mas podiam mudar e se adaptar. Essa noção de plasticidade neuronal se tornaria a pedra angular de nossa compreensão de como as memórias são armazenadas e recuperadas. Assim como um arquiteto que projeta um edifício, o cérebro remodela suas conexões em resposta às experiências vividas. Imagine que cada memória é um cômodo em uma vasta mansão. À medida que percorremos essa mansão, podemos abrir e fechar portas, remodelar espaços, e, em última instância, criar um lar único que reflete nossas vivências. A forma como esses cômodos se formam em nossa mente é um tema de grande interesse. A resposta chegou com os experimentos realizados por Eric Kandel, um neurocientista americano que recebeu o Prêmio Nobel em 2000 por suas pesquisas sobre a memória. Kandel estudou um pequeno animal marinho chamado Aplysia, um tipo de lesma do mar. Através de suas investigações, demonstrou que a memória pode ser dividida em diferentes tipos, como a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Seu trabalho revelou que, assim como o design das neurônias que Kajal observou, a memória também é um processo dinâmico e em constante evolução. Kandel utilizou uma abordagem engenhosa para seus experimentos. Ao aplicar um leve estímulo às brânquias da Aplysia, observou uma resposta de contração. No entanto, quando um estímulo mais forte era aplicado, a resposta era muito mais intensa e duradoura. Esse fenômeno levou Kandel a explorar os mecanismos celulares envolvidos na memória. A questão sobre o que acontece no cérebro quando formamos uma nova memória é um tema de constante análise. Kandel descobriu que após a ativação das neurônias por um estímulo, ocorrem mudanças bioquímicas que reforçam a conexão entre as neurônias, facilitando assim a comunicação. Esse processo é conhecido como potenciação a longo prazo, LTP, e é fundamental para a formação de memórias duradouras. Ao analisar os circuitos neuronais na Aplysia, Kandel demonstrou que uma experiência significativa pode modificar a estrutura das neurônias, fortalecendo as sinapses. Imagine que cada vez que você lembra de um evento importante como sua formatura, ou o nascimento de um filho, as conexões neuronais se reforçam, tornando essa memória mais acessível e vívida. É impressionante pensar que nossas experiências podem deixar uma marca física em nosso cérebro. No entanto, Kandel não parou por aí. Suas descobertas não apenas mudaram nossa compreensão da memória, mas também levaram a investigações sobre o impacto das emoções na formação de memórias. A memória emocional, uma área fascinante de estudo, nos mostra que as memórias vinculadas a emoções intensas, como o amor ou o medo, são mais fáceis de lembrar. Isso se deve ao fato de que estruturas cerebrais como a amígdala que processam as emoções, também estão envolvidas na consolidação de memórias. Assim, quando experimentamos algo emocionalmente significativo, nosso cérebro se torna um arquiteto ainda mais eficiente, criando memórias que são difíceis de esquecer. A jornada da memória não termina aqui. À medida que os cientistas continuam desvendando os segredos da memória, descobrimos que nem todas as memórias são armazenadas da mesma maneira. Por exemplo, a memória episódica, que se refere à recordação de eventos específicos de nossas vidas, é processada de maneira diferente da memória semântica, que envolve o conhecimento geral e os fatos. Isso levanta uma pergunta intrigante. A forma como o nosso cérebro consegue gerenciar essa complexidade no armazenamento de memórias é um tema de grande interesse. Para abordar essa questão, é essencial examinar o papel de diferentes regiões cerebrais no processo da memória. O hipocampo, uma estrutura em forma de cavalo marinho localizada no lobo temporal, é crucial para a formação de novas memórias episódicas. Sem o hipocampo, nossa capacidade de lembrar eventos específicos seria severamente comprometida.
Por outro lado, o córtex pré-frontal, que se encontra na parte frontal do cérebro, está envolvido no processamento da memória de trabalho, o que nos permite manter informações temporariamente enquanto realizamos tarefas complexas. Um estudo fascinante realizado por neurocientistas demonstrou que o hipocampo e o córtex pré-frontal trabalham em conjunto para consolidar e recuperar memórias. É como se fossem uma equipe de construtores que colaboram em um projeto de construção. O córtex pré-frontal se encarrega de organizar os materiais, enquanto o hipocampo se assegura de que a base seja sólida. Juntos, criam um sistema de armazenamento eficiente para nossas memórias, permitindo-nos acessá-las quando precisamos. No entanto, a memória não é apenas uma questão de armazenamento. Também envolve processos de recuperação, onde nossas memórias podem ser influenciadas pelo contexto em que ocorrem. A questão sobre por que às vezes você pode lembrar de uma canção ou de um cheiro que o leva de volta a um momento específico de sua vida se deve ao fato de que a memória está profundamente entrelaçada com nossas experiências sensoriais. A ativação de certos sentidos pode desencadear memórias, levando-nos a pensar na experiência de lembrar como uma viagem através de um labirinto de corredores e portas, onde cada um deles é uma conexão a um momento do passado. A questão sobre o que acontece quando a memória é comprometida é um tema de grande interesse. À medida que este capítulo avança, é crucial ter em mente que não apenas as grandes descobertas moldaram nossa compreensão da memória, mas também os desafios que enfrentamos quando a memória começa a falhar. Isso nos leva ao próximo capítulo, onde exploraremos o lado sombrio do esquecimento, e como as doenças neurodegenerativas podem alterar nossas conexões mais queridas, deixando vazios em nossa história pessoal. A forma como se pode entender a memória através das perdas que sofremos é um tema de constante análise. A resposta a essa pergunta nos espera, revelando um novo nível de complexidade no fascinante mundo da memória. A história da memória não se desenvolve apenas nas páginas da ciência, mas também se entrelaça em cada um dos nossos dias. Essa fusão perfeita de lembranças, emoções e experiências nos torna humanos. Agora, enquanto nos aprofundamos nos circuitos da memória, é crucial compreender como nosso cérebro, um órgão extraordinariamente complexo, organiza e armazena esses fragmentos de vida que nos definem. No coração dessa intrincada rede estão regiões cerebrais que, embora pequenas em comparação com o vasto todo que é o cérebro, desempenham papéis fundamentais na formação de memórias. O hipocampo, por exemplo, é conhecido como o epicentro da memória. Seu nome, derivado da palavra grega para cavalo marinho, evoca sua forma no cérebro humano. O papel que realmente desempenha esse pequeno mas poderoso órgão é um tema de grande interesse. O hipocampo atua como uma ponte entre a experiência vivida e seu armazenamento a longo prazo. Sem ele, as memórias não poderiam ser consolidadas, e nossas vidas seriam uma série de momentos efêmeros, incapazes de deixar uma marca duradoura. Pesquisas demonstraram que, quando os neurocientistas estudam o hipocampo, podem observar como os neurônios se ativam em padrões específicos, criando o que é conhecido como circuitos de memória. Esses circuitos são como caminhos traçados em uma paisagem, onde os neurônios se comunicam entre si, formando conexões que nos permitem lembrar. À medida que exploramos esses circuitos, é fascinante notar que não se trata apenas de um processo unidirecional. A memória não se forma apenas, também se transforma. Isso é o que se conhece como consolidação e reconsolidação da memória. A consolidação, que ocorre quando uma experiência se torna uma memória duradoura, é um processo crítico no qual o hipocampo desempenha um papel vital. A questão sobre o que acontece depois que uma memória é armazenada é um tema de grande interesse. É aqui que entra em cena a reconsolidação. Cada vez que lembramos de algo, essa memória se torna maleável, suscetível a mudanças e reinterpretações. Assim, cada revivência de uma memória pode alterar sua forma original, deixando os cientistas se perguntando quão fiéis são realmente nossas lembranças. O córtex pré-frontal, outra região-chave, também se soma a essa dança neural. Atua como um maestro, coordenando as informações provenientes do hipocampo e utilizando essas memórias para guiar nossas decisões e comportamentos.
A questão sobre por que às vezes você pode lembrar de um detalhe vívido de um evento específico, mas o contexto completo parece borrado, é um tema de constante análise. Essa é a ação do córtex pré-frontal, ajudando a filtrar e contextualizar nossas memórias para que possamos agir no presente. Esse processo de formação e recuperação de memórias não ocorre em um vácuo, está profundamente influenciado por nossas emoções e o ambiente em que vivemos. Uma memória associada a uma emoção intensa como a alegria ou a tristeza, terá mais chances de ser lembrada do que uma que careça de carga emocional. Aqui, a amígdala, uma estrutura em forma de amêndoa situada perto do hipocampo, se envolve, adicionando uma camada adicional de complexidade à forma como processamos nossas experiências. Estudos demonstraram que, quando experimentamos um evento emocionalmente significativo, a amígdala se ativa, o que por sua vez, potencializa a consolidação da memória no hipocampo. É como se nossas emoções fossem a cola que assegura que certas memórias permaneçam conosco ao longo do tempo. É surpreendente pensar que nossas emoções têm um papel tão crucial na formação da memória. Esse entrelaçamento de emoções e memórias é o que torna nossa experiência de vida tão rica e complexa. A questão sobre o que ocorre se esses circuitos forem alterados é um tema de grande interesse. Lesões ou doenças podem afetar drasticamente nossa capacidade de lembrar. O Alzheimer, por exemplo, é uma das condições que pode desfazer esses circuitos de memória, interrompendo o processo de consolidação e reconsolidação. Os neurônios no hipocampo e no córtex pré-frontal começam a perder suas conexões, e as memórias se desvanecem como sombras na névoa. A pesquisa sobre essa doença e outras formas de demência está em andamento, com cientistas tentando desvendar os segredos de como preservar a memória em um mundo que está desmoronando. Imaginemos por um momento como seria a nossa vida sem a memória. Cada dia seria uma folha em branco, cada experiência efêmera. Sem esses circuitos que conectam nossas vidas passadas com o presente, nos perderíamos em um labirinto de confusão. A memória não é simplesmente um arquivo de lembranças. É uma ferramenta que nos permite aprender com o nosso passado e construir nosso futuro. E nessa jornada, a ciência nos oferece a oportunidade de compreender melhor como esses processos funcionam, permitindo-nos explorar não apenas os segredos do cérebro, mas também as profundezas da nossa humanidade. À medida que continuamos nosso percurso, é fascinante refletir sobre o fato de que, na busca por compreender a memória, não estamos apenas explorando a biologia do cérebro, mas também o impacto que isso tem em nossa vida cotidiana. Desde a forma como lembramos de nossos entes queridos, até como aprendemos novas habilidades, os circuitos da memória são o tecido que sustenta nosso senso de identidade. As perguntas sobre a memória são intermináveis. A questão sobre por que às vezes um cheiro, uma canção ou uma imagem podem evocar uma lembrança vívida de um momento específico, se deve à forma como o cérebro está projetado, para associar e conectar diferentes tipos de informação. Quando os sentidos são ativados, novas redes neuronais são criadas que podem, por sua vez, desencadear memórias esquecidas. Essa maravilhosa rede de conexões é o que torna cada experiência de vida única e valiosa. Enquanto nos aproximamos do final de nosso capítulo sobre os circuitos da memória, é importante considerar como essas descobertas científicas estão abrindo novas portas, não apenas na neurociência, mas também na medicina e na tecnologia. À medida que os pesquisadores continuam explorando os mecanismos da memória, surge um campo fascinante: a neurotecnologia. Aqui, a ciência se encontra com a ética e o futuro, levantando questões sobre como poderíamos manipular ou até mesmo melhorar nossa memória. As implicações que isso teria para nossa compreensão da identidade e da experiência humana são um tema de grande interesse. No próximo capítulo, nos aprofundaremos no lado obscuro do esquecimento, explorando as condições que afetam a memória, e como os pesquisadores estão lutando para compreender e tratar distúrbios como o Alzheimer e outras formas de demência. Nos adentraremos no labirinto da perda de memória, onde a ciência e a humanidade se encontram em uma busca desesperada para restaurar o que foi perdido. Essa crise não tardaria a se manifestar no cérebro humano, revelando um lado obscuro que poucos compreendem em sua totalidade: o esquecimento.
As condições que alteram nossa memória, como o Alzheimer e outras formas de demência, são um cenário complexo que desafia os cientistas e a sociedade como um todo. A forma como a essência do que somos, nossas memórias mais preciosas, pode se desvanecer lentamente, como areia entre os dedos, é um tema de grande interesse. Neste capítulo, nos aprofundaremos nas profundezas dessas doenças, descobrindo como alteram os circuitos neuronais e o impacto devastador que tem na vida de milhões de pessoas. O Alzheimer, uma das formas mais comuns de demência, afeta aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa doença não apenas rouba memórias, também despedaça as pessoas de sua identidade, sua capacidade de reconhecer entes queridos e sua habilidade de interagir com o mundo ao seu redor. A questão sobre o que acontece no cérebro de alguém que padece de Alzheimer é um tema de constante estudo. Em sua forma mais básica, essa doença se caracteriza pela acumulação de placas de beta-amiloide e emaranhados de tau, que interferem na comunicação entre neurônios, desencadeando um ciclo destrutivo que leva à morte celular. Imagine um elaborado sistema de estradas, onde cada neurônio é um ponto de conexão. Em um cérebro saudável, a informação flui sem obstáculos, permitindo que as memórias se formem e sejam recuperadas com facilidade. No entanto, no Alzheimer essas estradas ficam obstruídas, criando engarrafamentos que impedem que as mensagens cheguem ao seu destino. Os neurônios, incapazes de se comunicar, começam a morrer. Esse processo se inicia anos antes que os primeiros sintomas apareçam, tornando o Alzheimer um inimigo insidioso que se infiltra em nossas vidas sem ser detectado. Mas o Alzheimer não é o único ator nessa tragédia do esquecimento. Outras formas de demência, como a demência vascular, a demência frontotemporal e a demência com corpos de Lewy, também apresentam seus próprios mecanismos de ação. A demência vascular, por exemplo, é provocada pela redução do fluxo sanguíneo ao cérebro, o que pode resultar de acidentes vasculares cerebrais ou problemas cardíacos. Essa falta de oxigênio e nutrientes essenciais causa o deterioramento dos neurônios em áreas específicas do cérebro, afetando a memória e outras funções cognitivas. Por outro lado, a demência frontotemporal, que afeta principalmente pessoas de meia idade, se caracteriza por mudanças drásticas na personalidade e no comportamento antes que problemas de memória se manifestem. Nesse caso, a degeneração das áreas frontais do cérebro leva à perda de habilidades sociais e emocionais, deixando os afetados em um estado de confusão e isolamento. A forma como uma doença pode transformar não apenas a memória, mas também a essência de uma pessoa é um tema de grande interesse. A ciência avançou consideravelmente na compreensão dessas condições, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Os pesquisadores identificaram vários fatores de risco que podem contribuir para o surgimento da demência, incluindo genética, estilo de vida e comorbidades como diabetes e hipertensão. Nesse contexto, o papel da neuroinflamação se tornou um campo de estudo fascinante. Descobriu-se que a inflamação crônica no cérebro pode desencadear processos que danificam os neurônios e favorecem o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. A busca por tratamentos eficazes é sem dúvida um desafio monumental. A terapia mais comum para o Alzheimer baseia-se na utilização de inibidores da colinesterase, que tentam melhorar a comunicação entre os neurônios ao aumentar os níveis de um neurotransmissor chamado acetilcolina. No entanto, esses medicamentos apenas proporcionam alívio temporário e não interrompem a progressão da doença. À medida que os cientistas investigam novas vias, a terapia com anticorpos monoclonais se destacou como uma das estratégias mais promissoras. Essa terapia busca eliminar as placas de beta-amiloide do cérebro, oferecendo a esperança de frear o deterioramento cognitivo. Mas a ciência não para por aqui. As pesquisas sobre a neuroplasticidade abriram novas portas na compreensão da memória e do esquecimento. A ideia de que o cérebro pode se reconfigurar e se adaptar, mesmo na presença de danos, levou à exploração de métodos não farmacológicos para combater o Alzheimer. A estimulação cognitiva, o exercício físico e as terapias artísticas estão sendo utilizados em ensaios clínicos para avaliar sua eficácia na melhoria da função cognitiva e da qualidade de vida dos pacientes.
A questão sobre se, embora a memória esteja ameaçada por essas doenças, também temos o poder de fortalecê-la, é um tema de grande interesse. O impacto do esquecimento se estende além dos indivíduos afetados. Também influencia suas famílias e comunidades. Os cuidadores frequentemente enfrentam uma carga emocional e física avassaladora, pois devem lidar com a transformação de seus entes queridos em pessoas que já não reconhecem. A sensação de perda é palpável, e o luto se torna uma constante em suas vidas, mesmo enquanto a pessoa continua viva. A empatia e o apoio comunitário são vitais para ajudar os cuidadores a lidarem com essa situação. A conscientização sobre a demência é essencial para criar um ambiente de compreensão e apoio, onde se valorize a dignidade daqueles que lutam contra o esquecimento. À medida que a ciência avança, também é fundamental refletir sobre como nossas experiências e memórias moldam nossa identidade. A memória é um fio que conecta nosso passado ao nosso presente, e sua perda pode ser devastadora. As histórias daqueles que padecem de demência são um lembrete comovente da importância de preservar e celebrar nossas memórias. A forma como sociedade podemos honrar essas histórias e garantir que não se percam no abismo do esquecimento é um tema de constante reflexão. Enquanto nos aprofundamos no futuro, a exploração de novas tecnologias e abordagens terapêuticas abre um horizonte de possibilidades. As pesquisas sobre a neurotecnologia prometem revolucionar nossa compreensão da memória, desde implantes cerebrais que poderiam ajudar a restaurar a função cognitiva até técnicas de estimulação cerebral profunda que poderiam modificar circuitos neuronais. O futuro da memória se vislumbra cheio de potencial. No entanto, essas inovações também levantam questões éticas profundas sobre a manipulação de nossas memórias. A questão sobre se estamos dispostos a arriscar a essência do que somos em nome do avanço científico é um tema de grande interesse. O esquecimento, em seu lado obscuro, nos confronta com a fragilidade de nossa existência. Nos lembra que, embora a memória seja um presente, também é um tesouro que devemos proteger. A luta contra o Alzheimer e outras formas de demência é uma batalha que nos envolve a todos. A ciência nos oferece uma luz na escuridão, mas também depende de nós fomentar a compreensão e o apoio para aqueles que enfrentam essa dura realidade. E assim, enquanto o eco do esquecimento tem um forte impacto em nossas vidas, nos preparamos para explorar um novo capítulo nesta jornada através da memória. Na próxima entrega, nos aprofundaremos nas tecnologias emergentes que estão redefinindo nossa relação com a memória, um campo onde a ciência e a ética se entrelaçam de maneiras fascinantes e complexas. A questão sobre o que o futuro nos reserva nesta extraordinária travessia é um tema de grande interesse. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa crise não tardaria a ser seguida por uma nova reviravolta em nossa compreensão da memória. À beira de um futuro onde a tecnologia e a neurociência se entrelaçam de maneiras surpreendentes, nos deparamos com a possibilidade de alterar, melhorar e até mesmo apagar lembranças. Neste emocionante capítulo, exploraremos como os avanços nas neurotecnologias prometem transformar nossa relação com a memória. Uma jornada que não apenas nos desafia a repensar o que significa recordar, mas também a confrontar um labirinto de dilemas éticos. Imagine por um momento que você pode reviver uma de suas lembranças mais queridas, não apenas através da narração, mas por meio de uma experiência quase vívida. Ou, ao contrário, considere a oportunidade de apagar uma lembrança dolorosa que o perseguiu por anos. Essas ideias, que outrora pareceram saídas de um romance de ficção científica, estão mais próximas da realidade do que poderíamos pensar. A neurociência avançou a passos largos, e hoje em dia, tecnologias que antes eram consideradas impossíveis estão começando a tomar forma. Uma das ferramentas mais promissoras nesse contexto é a estimulação cerebral profunda, ECP, uma técnica que demonstrou sua eficácia no tratamento de doenças como o Parkinson. No entanto, os pesquisadores começaram a explorar seu potencial na modificação de lembranças. A forma como funciona é um tema de grande interesse. A ECP envolve a inserção de eletrodos em áreas específicas do cérebro que podem ser estimuladas eletricamente.
Este método mostrou a capacidade de alterar a maneira como certos recuerdos são processados, o que levanta a fascinante possibilidade de reescrever nossa memória. Em um estudo realizado pelo neurocientista Robert Malenka e sua equipe na Universidade de Stanford, foi demonstrado que é possível manipular lembranças em ratos por meio da ativação de certos neurônios. Ao ativar um grupo particular de células no hipocampo, foi possível induzir os ratos a esquecer um medo aprendido. Esse tipo de experimentação abre um leque de possibilidades, desde o tratamento de transtornos de ansiedade, até o tratamento de lembranças traumáticas em humanos. A questão sobre se realmente devemos seguir esse caminho é um tema de constante debate. A manipulação da memória levanta questões profundas sobre ética e identidade. A questão sobre se é correto apagar uma lembrança dolorosa, se isso significa alterar a essência de quem somos, é um tema de grande interesse. A memória não é apenas um arquivo de dados, é a narrativa de nossas vidas, o tecido que entrelaça nossas experiências. Cada lembrança, seja agradável ou dolorosa, contribui para a formação de nossa identidade. À medida que navegamos por esta nova fronteira da neurotecnologia, é essencial considerar as implicações de nossos atos. Além da estimulação cerebral profunda, estamos vendo o surgimento de dispositivos de interface cérebro-computador, BCI. Essas tecnologias, que permitem a comunicação direta entre o cérebro e um computador, mostraram-se úteis na reabilitação de pessoas com deficiências motoras. No entanto, seu potencial se estende além da recuperação física. Imagine poder acessar suas lembranças de maneira instantânea, ou até mesmo compartilhar suas experiências com outros através de um dispositivo que traduz os sinais neuronais em imagens ou sons. Esse tipo de tecnologia levanta uma pergunta inquietante: a questão sobre o que aconteceria se as lembranças pudessem ser compartilhadas como arquivos digitais é um tema de grande interesse. A possibilidade de experimentar a vida através dos olhos de outra pessoa poderia mudar radicalmente nossa compreensão da empatia e da conexão humana. No entanto, aqui também surgem dilemas éticos. A forma como a privacidade das lembranças seria gerida, e quem teria acesso a elas e com que propósito são temas de constante análise. Os avanços em neurotecnologia também geraram um interesse crescente na criação de lembranças artificiais. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em São Francisco conseguiram criar lembranças em ratos, através da estimulação óptica de neurônios específicos. Ao ativar células cerebrais em momentos críticos, os cientistas foram capazes de induzir lembranças que nunca existiram. Essa descoberta sugere que a criação de lembranças não é apenas um processo de recuperação, mas também pode ser um processo ativo de construção. Mas, assim como com a modificação de lembranças, a criação de lembranças artificiais levanta questões éticas. A questão sobre se é correto manipular a percepção da realidade de alguém é um tema de debate. Claro, não podemos falar sobre as tecnologias emergentes sem considerar a inteligência artificial IA. A IA está começando a desempenhar um papel crucial na forma como armazenamos, organizamos e lembramos informações. Desde assistentes virtuais que podem lembrar suas preferências até aplicativos que organizam suas fotos por eventos ou momentos, a IA está reconfigurando nossa relação com a memória cotidiana. No entanto, à medida que dependemos mais dessas ferramentas, surge uma pergunta inquietante. A questão sobre se estamos perdendo nossa capacidade de lembrar por nós mesmos é um tema de grande interesse. A dependência da tecnologia para lembrar poderia nos levar a um futuro em que a memória se torne um recurso externalizado, levantando a questão da autenticidade. A questão sobre o que significa recordar se nossas memórias são mediadas por algoritmos e dispositivos, nos convida a refletir sobre o valor da memória humana em um mundo onde as máquinas podem armazenar e processar informações com uma precisão surpreendente. À medida que exploramos essas possibilidades, é crucial que a sociedade se envolva em um diálogo aberto sobre as implicações dessas tecnologias. A ciência avança rapidamente, mas a ética e a filosofia muitas vezes ficam para trás. Devemos nos perguntar como queremos que a memória se integre em nossas vidas, e que tipo de futuro desejamos construir. Não se trata apenas de avançar na ciência, mas de garantir que esses avanços sejam utilizados de maneira responsável, e que os direitos e a dignidade de cada indivíduo sejam respeitados. Em última análise, a memória é mais do que um simples mecanismo biológico. É um componente essencial do que significa ser humano.
nos conecta com nosso passado, molda nosso presente e pode influenciar nosso futuro. A possibilidade de alterar essa conexão levanta questões não apenas sobre a natureza de nossas lembranças, mas também sobre a essência de nossa humanidade. A questão sobre se estamos dispostos a arriscar o que nos torna humanos em troca da possibilidade de um futuro mais brilhante e mais incerto, é um tema de constante reflexão. Enquanto contemplamos essas questões, nos encontramos à beira de um novo capítulo na história da memória. Um capítulo onde a tecnologia e a neurociência prometem abrir portas que antes pareciam fechadas. Mas, como em toda jornada, é essencial lembrar de onde viemos. A memória coletiva da humanidade tem sido a pedra angular de nossa evolução, um lembrete das lições aprendidas e dos desafios superados. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como nossas memórias não são apenas experiências individuais, mas também relatos compartilhados que formam a base de nossas sociedades. Nos mergulharemos no fascinante mundo da memória coletiva, um território onde histórias, mitos e tradições se entrelaçam para criar a rica tapeçaria de nossa história compartilhada, lembrando que, no final, todos somos parte de um mesmo relato em constante evolução. À medida que exploramos os intrincados caminhos da memória individual, chegamos a um ponto crucial. A memória não é apenas um fenômeno privado, encerrado na mente de cada pessoa. É também um recurso compartilhado, um organismo vivo que se alimenta da cultura, da história e das experiências coletivas da humanidade. Nos encontramos agora no fascinante mundo da memória coletiva, onde as lembranças de grupos inteiros se entrelaçam, formando um rico tapete que dá forma à nossa identidade social. A questão sobre como as sociedades lembram, e talvez mais importante, como escolhem esquecer, é um tema de constante análise. A memória coletiva é um conceito que vai além da mera soma das lembranças individuais. Trata-se de um processo dinâmico e em constante evolução que se manifesta em nossas tradições, rituais, monumentos e relatos compartilhados. Cada um desses elementos atua como uma âncora, preservando fragmentos do passado que de outro modo poderiam desvanecer. Assim como as lembranças individuais podem ser frágeis, a memória coletiva também enfrenta desafios: a erosão do tempo, a influência das narrativas dominantes e, às vezes, a manipulação intencional. Desde tempos imemoriais, as sociedades têm buscado maneiras de lembrar. As pinturas rupestres de nossos antepassados, por exemplo, não apenas documentavam a caça e a vida cotidiana, mas também serviam como uma forma de memória coletiva, transmitindo histórias e ensinamentos para gerações futuras. Através dessas imagens capturava-se a essência de sua existência, conectando os membros da comunidade com seu entorno e entre si. Nesse sentido, a memória coletiva não apenas preserva o que foi, mas também molda o que somos. Os monumentos são outro poderoso lembrete de nossa memória compartilhada. Desde as pirâmides do Egito até o Muro de Berlim, esses marcos não apenas marcam a geografia, mas também atuam como lembretes tangíveis de eventos históricos, lutas e triunfos. A questão sobre quem decide, quais eventos merecem ser comemorados, e quais histórias são contadas, e quais são silenciadas, revela não apenas a dinâmica do poder em uma sociedade, mas também o papel que a memória desempenha na construção de nossa identidade coletiva. Tomemos como exemplo, o Dia de Finados no México. Esta celebração que honra aqueles que partiram, é uma bela manifestação de memória coletiva. Através de altares, oferendas e rituais, as famílias não apenas lembram de seus entes queridos, mas também tecem uma conexão entre o passado e o presente. Essa memória compartilhada se torna um ato de resistência cultural diante da morte, transformando o luto em celebração. Nesse contexto, lembrar não é um ato passivo, é um processo ativo que molda a identidade cultural e social de uma comunidade. No entanto, a memória coletiva nem sempre é um caminho reto. Muitas vezes, ela se encontra em conflito com narrativas competitivas. Em muitas sociedades, os relatos da história podem ser moldados ou distorcidos por aqueles que têm o poder de contá-la. Isso levanta questões essenciais.
A identidade dos guardiões da memória coletiva e a forma como as ideologias influenciam nossa compreensão do passado são temas de grande interesse. Nesse sentido, os atos de lembrar e esquecer estão intrinsecamente ligados ao exercício do poder, um fenômeno que nos convida a refletir sobre a natureza da verdade histórica. A memória coletiva também é afetada pela globalização e pela migração. À medida que as pessoas se deslocam e as culturas se entrelaçam, as histórias se fundem e se transformam. As comunidades migrantes, por exemplo, frequentemente criam novas memórias coletivas que combinam elementos de suas culturas de origem com aqueles de seu novo lar. Isso nos leva a uma pergunta fascinante. A questão sobre se a memória pode ser uma ponte que conecta diferentes culturas e cria novas identidades é um tema de grande interesse. Sem dúvida, o processo de lembrar em um mundo cada vez mais interconectado é um fenômeno complexo que merece atenção. As plataformas digitais abriram novas vias para a memória coletiva. Hoje em dia, as redes sociais e os sites permitem que as pessoas compartilhem suas lembranças de maneira instantânea e global. O significado disso para nossa memória coletiva é um tema de constante análise. Embora as tecnologias possam facilitar a preservação de histórias, também apresentam o risco de saturar nossa atenção com informações efêmeras. Essa dualidade nos convida a refletir sobre o valor do que escolhemos lembrar em um mar de dados. Em um contexto mais amplo, a memória coletiva também tem implicações para a cura e a reconciliação. Em sociedades que passaram por conflitos ou traumas, o processo de lembrar pode ser fundamental para reconstruir a confiança e a coesão social. Por exemplo, os julgamentos de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial não apenas buscaram justiça, mas também serviram como uma tentativa de lembrar coletivamente os horrores do passado para evitar que se repetissem no futuro. Esse tipo de memória compartilhada pode oferecer um caminho para a cura, mas também pode ser um terreno fértil para a contenda e a divisão. Assim, a memória coletiva se torna um campo de batalha, onde se travam lutas por reconhecimento, justiça e verdade. As sociedades devem navegar pela fina linha entre lembrar e esquecer, entre a comemoração e a crítica. Esse processo não está isento de dificuldades, mas é essencial para a construção de um futuro mais justo e equitativo. No final do dia, a memória coletiva não é apenas um reflexo do que fomos, também é um farol que guia nossas ações no presente e no futuro. Ela nos ajuda a compreender quem somos como sociedade e como podemos avançar em direção a um mundo mais inclusivo. A memória é, em última instância, um ato de amor pelo nosso passado e pelas gerações que virão. Enquanto nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos a arte de lembrar e como as expressões culturais, como a literatura e o cinema, nos ajudam a capturar e evocar essas lembranças que definem nossa experiência humana. A forma como a arte pode transformar a memória em uma experiência compartilhada que tem um forte impacto ao longo do tempo, é um tema de grande interesse. A resposta a essa pergunta nos levará a uma jornada fascinante através da criatividade e da narrativa, onde cada história tem o poder de conectar corações e mentes, lembrando-nos que, no final, todos somos parte de um mesmo relato. Essa reflexão sobre a memória coletiva nos leva a um reino onde a narrativa e a arte se entrelaçam com nossas lembranças mais íntimas. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem buscado maneiras de capturar a essência da experiência humana por meio da expressão criativa. A questão sobre como a arte se relaciona com a memória e se as obras literárias, cinematográficas e pictóricas podem ser janelas para as paisagens de nossa memória individual e coletiva é um tema de grande interesse. Neste capítulo, nos embarcaremos em uma jornada fascinante que explora o papel da arte como meio para recordar e evocar, assim como a forma como os artistas têm usado seu talento para enfrentar o conceito de memória. A literatura, por exemplo, é um espelho no qual se refletem as memórias de gerações. Autores como Marcel Proust aprofundaram-se nessa conexão. Em sua obra, Em Busca do Tempo Perdido, Proust nos apresenta uma exploração meticulosa de como um simples pedaço de uma Madeleine pode evocar lembranças da infância. A famosa Madeleine de Proust se tornou um símbolo da memória involuntária.
A questão sobre por que um sabor ou um aroma podem desencadear uma avalanche de lembranças se deve ao fato de que a memória está profundamente conectada com nossos sentidos, em particular o sentido do olfato, que está ligado às estruturas cerebrais responsáveis pela emoção e pela memória. Quando Proust descreve a Madeleine, não apenas relata uma experiência pessoal, captura a essência de como as lembranças podem ser ativadas de maneira inesperada, revelando um mundo de sensações que pareciam perdidas. O cinema, por sua vez, abraçou essa complexidade da memória por meio de narrativas visuais que evocam emoções e lembranças. Filmes como Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, de Michel Gondry, nos confrontam com a ideia de apagar lembranças dolorosas. Nesta história, os protagonistas se submetem a um procedimento para eliminar as lembranças de um relacionamento fracassado, apenas para perceber que essas lembranças, embora dolorosas, são parte integral de sua identidade. O cinema se torna assim um veículo poderoso para explorar a fragilidade da memória e as implicações de esquecer. A questão sobre o que somos sem nossas lembranças tem um forte impacto através da obra de Gondry, convidando o espectador a considerar o valor até mesmo dos momentos mais difíceis. À medida que avançamos em nossa exploração, encontramos que as artes visuais também desempenham um papel crítico na representação da memória. Artistas como Christian Boltanski têm utilizado a arte para abordar a memória coletiva e o esquecimento em relação ao Holocausto. Através de instalações que evocam lembranças de pessoas que foram esquecidas, Boltanski convida o espectador a refletir sobre a memória e o ato de recordar. Seu trabalho se torna uma homenagem à memória daqueles que foram apagados da história, levantando questões profundas sobre a responsabilidade de lembrar e o impacto do esquecimento. A questão sobre até que ponto estamos dispostos a lembrar e o que significa para nós preservar a memória daqueles que sofreram é um tema de constante análise. No entanto, não apenas os artistas enfrentam a memória por meio de suas obras, os cientistas também o fazem. A interseção entre arte e ciência oferece uma perspectiva única sobre como entendemos a memória. Pesquisadores como John K. McCarthy exploraram como a narrativa pode ser utilizada em contextos terapêuticos para ajudar as pessoas a processar traumas e lembranças difíceis. Ao contar sua história, os indivíduos podem reconfigurar sua relação com o passado, transformando lembranças dolorosas em partes de sua narrativa pessoal. Essa fusão de arte e ciência revela que o ato de recordar não é apenas um processo biológico, mas também um ato de criação. A música, outro potente veículo de memória, também merece uma menção especial. As melodias e as letras podem evocar lembranças de maneira instantânea, transportando-nos a momentos específicos de nossas vidas. Canções como Yesterday dos Beatles ou Someone Like You de Adele são exemplos claros de como a música pode encapsular emoções e lembranças, tendo um forte impacto em nosso ser mais profundo. Quando ouvimos uma canção que nos lembra um amor perdido ou uma amizade esquecida, estamos experimentando o poder da arte para ativar nossa memória emocional. A questão sobre se alguma vez você se pegou assobiando uma melodia que faz você reviver um momento do seu passado, é um tema de grande interesse. Essa é a magia da arte, pode fazer com que o efêmero se torne eterno. À medida que nos mergulhamos no mundo da arte e da memória, é essencial reconhecer que essas expressões não apenas nos ajudam a lembrar, mas também nos permitem compartilhar nossas histórias. Narrar experiências por meio da arte cria um laço entre o artista e o espectador, uma conexão emocional que pode transcender o tempo e o espaço. Essa é a essência da experiência humana, a capacidade de nos comunicarmos e encontrarmos conforto nas lembranças compartilhadas. Portanto, a arte não é apenas um meio de expressão pessoal, mas também um veículo de conexão social e cultural. Nesse contexto, é interessante observar como as novas tecnologias estão transformando nossa relação com a memória e a arte. A realidade virtual e a realidade aumentada estão sendo utilizadas para criar experiências imersivas que podem evocar lembranças de maneira única. Projetos como The Night Café, que recria o famoso estúdio do pintor Vincent van Gogh, permitem que os espectadores explorem um espaço que evoca a memória do artista e sua obra.
Essas inovações abrem novas possibilidades para que a arte e a memória coexistam, desdibujando as fronteiras entre a criação artística e a experiência pessoal de recordar. A questão sobre se estamos nos aproximando de um futuro onde a memória pode ser reimaginada através da arte digital, é um enigma que apenas o tempo poderá desvendar. À medida que este capítulo chega ao fim, é evidente que a arte e a memória estão entrelaçadas em um diálogo contínuo. Desde a literatura até o cinema, passando pelas artes visuais e a música, cada forma de expressão nos oferece uma nova maneira de recordar e refletir sobre nossas experiências. A memória, em sua essência, é um ato de criação, e a arte se torna um meio através do qual podemos explorar e dar forma à nossa identidade. Assim, enquanto refletimos sobre o papel da arte na memória, nos encontramos à beira de uma nova aventura. No próximo capítulo, nos aprofundaremos na exploração da memória como uma jornada. A forma como nossa memória se desloca através do tempo, e o que nos diz sobre nosso passado e nosso futuro, é um tema de grande interesse. Prepare-se para embarcar em uma viagem que nos levará através dos recantos de nossa história pessoal e coletiva, onde cada lembrança é uma parte essencial da narrativa que estamos construindo. A viagem através da memória nos levou a explorar sua estrutura biológica, seus intrincados circuitos neuronais e sua ressonância cultural. Fomos testemunhas de como as memórias não são apenas fragmentos de nossa história pessoal, mas também tijolos que constroem a identidade de nossa sociedade. A questão sobre o que realmente significa recordar que guiou nossa exploração, nos acompanha agora na reta final deste fascinante percurso. Desde suas origens nas primeiras formas de vida, onde a memória era simplesmente uma resposta a estímulos do ambiente, até sua complexidade nos seres humanos, a memória evoluiu junto conosco. As conexões neuronais foram os arquitetos dessa evolução, permitindo que as experiências se gravassem na matéria cinza de nossos cérebros. A plasticidade neuronal, esse fenômeno surpreendente que permite que nossos neurônios se adaptem e se reorganizem, é a base de nossa capacidade de aprender e recordar. A forma como uma simples experiência pode se transformar em uma memória indelével é um processo que envolve não apenas a memória de curto prazo, mas também sua consolidação em memórias de longo prazo. Vimos como os cientistas, de Ramon e Cajal a Eric Kandel, desvendam os segredos desses mecanismos. Seu trabalho iluminou as rotas que percorrem nossas memórias, revelando que cada lembrança está entrelaçada com fios de emoção, contexto e significado. Mas, ao mesmo tempo, enfrentamos a fragilidade desses fios. O esquecimento, como exploramos no capítulo anterior, pode ser tanto um mecanismo de defesa, quanto uma tragédia. Doenças como o Alzheimer nos mostraram o lado sombrio da memória, onde a perda de lembranças se torna uma luta diária. A memória então não é um simples arquivo de dados. É o núcleo de nossa identidade. Cada lembrança que valorizamos, cada experiência que vivemos, contribui para quem somos. Desde a primeira vez que aprendemos a andar de bicicleta, até os momentos que definem nossas vidas, essas memórias formam a narrativa que contamos sobre nós mesmos. A questão sobre o que acontece quando essas lembranças se desvanecem, e quem somos sem elas, é um tema de profunda reflexão em nossa busca por significado. Mas a viagem da memória não termina na biologia. No capítulo anterior, também exploramos como as sociedades criaram memórias coletivas, construindo um tecido cultural que nos conecta. Essas memórias se manifestam em tradições, festivais e rituais. Por exemplo, através de monumentos que comemoram eventos históricos, as comunidades preservam seu passado e constroem um senso de pertencimento. Essa memória coletiva se torna um legado que é transmitido de geração em geração. A forma como isso influencia nossa percepção do tempo e da história nos convida a refletir sobre o papel que desempenhamos na continuidade da memória humana. E à medida que a tecnologia avança, a paisagem da memória se transforma ainda mais. No capítulo anterior, discutimos as inovações que permitem manipular lembranças, desde a neurotecnologia até os aplicativos digitais que nos ajudam a recordar. No entanto, a questão sobre quais são as implicações éticas desses avanços, e se a capacidade de alterar memórias poderia mudar a essência do que significa recordar, é um tema de grande interesse.
Essa interseção entre biologia e tecnologia levanta perguntas inquietantes sobre nossa natureza humana. Ao olhar para frente, vemos um futuro onde a memória é cada vez mais moldável. A possibilidade de melhorar nossas capacidades de recordar não apenas tem aplicações na saúde mental, mas também na educação e na criatividade. Imagine um mundo onde a memória possa ser otimizada, onde lembranças perdidas possam ser recuperadas, ou até mesmo novas experiências possam ser criadas para enriquecer nossas vidas. No entanto, com esse poder vem uma responsabilidade. A memória é um tesouro que define nossa humanidade, e devemos ser cautelosos em como a utilizamos. Neste capítulo final, percorremos um longo caminho. Desde os fundamentos biológicos que sustentam a memória, até sua rica interseção com a cultura e a tecnologia, desvendamos um mosaico fascinante que nos convida a refletir sobre nosso lugar no mundo. A memória é uma janela para o passado, uma ponte para o futuro, e acima de tudo um espelho que reflete quem somos no presente. Assim, enquanto nos preparamos para fechar este capítulo de nossa jornada, surgem novas perguntas. A questão sobre o que significa recordar em um mundo onde a tecnologia pode alterar nossa percepção da realidade, como podemos preservar a essência de nossa memória em meio a essas mudanças, e que papel a memória desempenhará na construção de um futuro que ainda está por ser escrito são temas de grande interesse. À medida que nos aproximamos do final desta exploração, os ecos de nossas memórias nos acompanham. No próximo capítulo, mergulharemos no último ato desta odisseia, onde abordaremos a profunda conexão entre nossa memória e nossa identidade, e como o eco das lembranças pode moldar um futuro repleto de possibilidades. À medida que nos aproximamos do final de nossa jornada através da vasta e fascinante paisagem da memória, é hora de refletir sobre as ideias mais poderosas e as descobertas-chave que encontramos. Em capítulos anteriores, desvendamos o mistério de como os recuerdos se formam, armazenam e recuperam, desde os primeiros indícios de memória em formas de vida primitivas, até a complexidade dos circuitos neuronais no cérebro humano. Este caminho nos levou a explorar os segredos mais profundos de nossa existência, guiados pelas mentes brilhantes que desafiaram o desconhecido. Lembremos dos pioneiros da ciência, como Santiago Ramon e Cajal, cujos desenhos minuciosos revelaram a arquitetura de nossas neuronas. Ele foi o primeiro a vislumbrar que cada memória se aninha nas conexões sinápticas entre as células cerebrais. Graças às suas descobertas, entendemos que a memória não é apenas um fenômeno etéreo, mas um design biológico intrincado e belo. E depois, Eric Kandel, que através de seus experimentos com o Aplysia, um caracol marinho, demonstrou que a memória pode ser modificada, que pode ser fortalecida ou enfraquecida através da experiência. Esses cientistas nos mostraram que recordar é um ato dinâmico, no qual o cérebro se reconfigura constantemente. No entanto, ao longo de nossa jornada também enfrentamos a fragilidade de nossas memórias. As doenças neurodegenerativas como o Alzheimer nos mostraram quão vulneráveis somos. A questão sobre o que acontece em nosso cérebro quando as memórias começam a desvanecer, encontra resposta na alteração dos circuitos neuronais, onde a conexão entre as neuronas se enfraquece, e as memórias se tornam sombras do que uma vez foram. À medida que a ciência avança, estão sendo realizados esforços para compreender e tratar esses distúrbios devastadores, e neste campo, a esperança e a inovação são a chave. Através desses desafios, vislumbramos um futuro onde a tecnologia poderia redefinir nossa relação com o passado. Com o desenvolvimento de neurotecnologias, como implantes cerebrais e técnicas de estimulação cerebral profunda, abre-se uma porta para a possibilidade de restaurar memórias perdidas, ou até mesmo criar memórias artificiais. No entanto, a questão sobre quais implicações éticas essa manipulação da memória traz é um tema de grande interesse. Enfrentamos perguntas profundas sobre a natureza da identidade, e o significado de recordar. A questão sobre o que nos define se nossas memórias podem ser alteradas ou até mesmo fabricadas, é um tema de constante análise. A jornada da memória não se limita à esfera individual, também é um fenômeno coletivo. Exploramos como as sociedades constroem e preservam suas memórias compartilhadas. Monumentos, rituais e tradições se tornam âncoras que nos conectam com nossa história comum.
Em um mundo onde a informação flui a uma velocidade vertiginosa, a memória coletiva se torna um refúgio. A memória de um povo, sua identidade, é forjada através de relatos compartilhados que são transmitidos de geração em geração. A questão sobre como seria nossa existência sem essas narrativas que nos unem e nos dão sentido é um tema de grande interesse. A arte também desempenha um papel crucial na forma como experimentamos e expressamos nossas memórias. A literatura, o cinema e outras formas de expressão artística capturam a essência efêmera da experiência humana, evocando emoções e memórias que têm um forte impacto em nosso ser mais profundo. A questão sobre se você já sentiu que uma canção ou uma pintura o transporta para um momento específico de sua vida é um tema de constante reflexão. Essa é a magia da arte, sua capacidade de ancorar nossas memórias no tempo e no espaço, de tornar tangível o intangível. Os artistas, em sua busca pela verdade, nos lembram que a memória não é apenas um arquivo de fatos, mas uma paisagem emocional que nos define. Finalmente, ao longo de nossa exploração, refletimos sobre o impacto da memória em nossa identidade. Recordar é mais do que um ato biológico, é uma celebração da própria vida, é a maneira como nos conectamos com quem somos e com quem fomos. Cada memória é uma peça do quebra-cabeça que forma nossa história pessoal, e através delas, construímos nossas relações e compreendemos nosso lugar no mundo. A questão sobre o que seríamos sem nossas memórias, sem a capacidade de aprender com o passado e projetar nossas esperanças no futuro, é um tema de grande interesse. À medida que encerramos esta exploração, deixamos o espectador com uma sensação de assombro diante da intrincada rede de memórias que nos define e nos conecta. A memória é, em última análise, um eco que tem um forte impacto através do tempo, um testemunho de nossa experiência humana. Nos convida a contemplar o futuro da ciência e da memória em um mundo em constante evolução, onde a curiosidade e a pesquisa continuam a desvendar os segredos de nossa mente. Assim, ao concluir nossa jornada, lembremos que cada memória é um fio no vasto tapete da existência. Nos lembra que, nesta jornada da vida, cada instante, cada emoção e cada memória são tesouros que devemos valorizar. Abracemos o mistério da memória, não apenas como um fenômeno biológico, mas como a essência mesma do que significa ser humano. À medida que avançamos para o futuro, que nunca percamos de vista o valor de recordar, de aprender e de viver plenamente cada momento. A memória, em sua forma mais pura, é a celebração da própria vida,